Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Bruna, professora de Geografia. E hoje a gente vai para mais uma aula, né, de Geografia, dessas aulas não presenciais que a gente está tendo nesse momento. E a aula de hoje é sobre o relevo brasileiro. Esses últimos conteúdos que a gente está trabalhando é um conteúdo bem extenso, né? Que no currículo de vocês é tratado como características físicas do Brasil. Primeiro a gente trabalhou sobre a hidrografia, né? Depois é, foi questões do clima, agora são questões do relevo. A gente vai ver ainda sobre vegetação. Na verdade, a gente trabalhou sobre vegetação primeiro, né? Mas a gente vai ver ainda sobre algumas outras, né, características físicas do Brasil, sendo na aula de hoje sobre o relevo brasileiro, certo? Bom, como eu disse, né, a aula de hoje é sobre o relevo brasileiro. Só que antes da gente entrar de forma mais específica sobre o relevo do Brasil, a gente precisa entender, né, recordar aí na memória de vocês o que é um relevo, certo? O relevo, então, gente, nada mais é do que as diferentes formas da superfície terrestre. Pensem aí no planeta Terra, né, redondo e tal. Sempre importante lembrar que o planeta Terra é redondo, né? Enfim, pensem aí no planeta Terra. E a superfície terrestre, toda ela é o relevo, ok? E esse relevo, ele se diferencia umas partes de outras partes. Não toda a superfície terrestre tem uma mesma forma de relevo, a gente sabe disso, né? Eles se diferenciam principalmente conforme a estrutura geológica em que eles se originaram. Se ele se originou de uma rocha sedimentar ou não, enfim. E daí isso vai diferenciar ele de uns dos outros. Outra questão também que diferencia um relevo do outro, além da sua questão de origem, né, é também a questão dos agentes que modificam esse relevo no decorrer dos anos, né? A gente vai ver mais pra frente aí quais são esses agentes que atuam, principalmente aqui no Brasil, né? Que no caso é o assunto da nossa aula de hoje. Bom, o relevo que a gente viu, né, que é nada mais do que a superfície terrestre, ele se modifica conforme algumas situações. Uma forma dele se modificar, uma forma que vai determinar como ele vai se modificar, como ele vai se portar no decorrer dos anos, é a sua tipo de formação, né? Que eu acabei de falar sobre isso para vocês. Mas também ele pode se modificar conforme alguns agentes que influenciam ele. Esses agentes são os agentes endógenos, são aqueles agentes que atuam de dentro para fora. Ou seja, eles atuam de dentro da Terra, né, do planeta Terra, para fora. Por exemplo, os terremotos, né, são agentes que modificam o relevo. Se tiver um terremoto, vocês concordam comigo, né? Se tiver um terremoto, o relevo ele vai se modificar, certo? E esse terremoto é uma ação de dentro do planeta para fora, ok? Só que aqui no Brasil, a principal forma de modificação do relevo é através dos agentes exógenos. Endógenos é de dentro para fora. Os exógenos são de fora, que modificam o relevo de fora, certo? São forças exteriores que modificam o relevo. Por exemplo, esses agentes externos, também chamados de agentes exógenos, né, são aqueles que atuam acima da superfície, modificando-a gradualmente pelo desgaste, na maior parte dos casos, das composições geomorfológicas superficiais. Ou seja, então esses agentes externos, esses agentes exógenos, vão modificar a superfície terrestre, vão modificar o relevo terrestre acima dessa superfície, né? A gente vai ver agora quais são esses agentes, né? Esses agentes externos do relevo mais predominantes, né, aqui no Brasil, são o quê? São as águas, tanto águas pluviais, águas fluviais, marítimas, etc. Também o vento e também alguns tipos, por exemplo, de alterações climáticas, né, que acaba o quê? Ocasionando dois principais processos, que são o intemperismo, que é a questão do desgaste do relevo, e a erosão. Então, a principal, quando pergunta para vocês, quando tem uma questão lá para vocês responderem, principalmente questão, né, de Enem, de vestibular, perguntarem quais são as principais formas de modificação do relevo brasileiro. É através dos agentes exógenos, ok? Lembrem-se disso, gente. Bom, sobre a questão de como que classifica o relevo brasileiro, né, é a seguinte. Para vocês
saberem, né, lembrarem aí, porque eu tenho certeza que todo mundo estudou sobre isso, existem 4 formas principais de relevo, que são planalto, planície, depressão e montanha, ok? Isso vocês já estudaram isso desde lá do 6º ano, né? Todo mundo vem estudando isso aí. Planalto, planície, depressão e montanha, beleza. Só que aqui no Brasil, será que aqui no Brasil existe todas essas formas de relevo? É isso que a gente vai ver agora. Como que classifica a questão do relevo aqui no Brasil? Bom, então essa questão, né, da classificação do relevo brasileiro é uma questão que já vem já de algum tempo atrás já. E o relevo brasileiro já apresentou diversas classificações. Essa questão da classificação, eles levam em conta, levam em consideração, né, principalmente os fatores e as tecnologias que eram disponíveis na época, porque não tinha como eles classificar uma coisa, todo o território brasileiro, né, sendo que na época ainda não tinha tal, por exemplo, tecnologia disponível, né? Porque como que eles fariam essa classificação se ainda nem existia essa questão da tecnologia para analisar a questão topográfica, enfim, de todo o território brasileiro, né? Então, por isso que conforme vai avançando a questão da tecnologia, vai se fazendo novas classificações, ok? Mas a primeira classificação, a mais antiga, né, foi proposta pelo autor Haroldo de Azevedo. Foi no ano lá de 1940, né? E dividiu o relevo brasileiro de acordo com o seu perfil topográfico. A gente vai ver mais sobre isso agora. Essa primeira classificação, então, feita do relevo brasileiro, que foi, né, como eu disse, feita por Haroldo de Azevedo, lá na década de 40, né, do século passado, nessa classificação, o país foi dividido em 8 grandes compartimentos, né, sendo 4 planaltos. Planaltos, então, a gente sabe, né, eu sei que vocês já sabem isso também, né, que o planalto é aquelas áreas que têm altitudes superiores a 200 metros. Planalto é um local mais alto, plano e alto. E a planície, né, é um local que tem um território mais baixo, inferior ali a 200 metros, certo? Enfim, conforme essa classificação, o Brasil então foi dividido em 8 grandes compartimentos, sendo 4 planaltos, que ocupam cerca de 59% do território brasileiro, e 4 planícies, né? Como eu já falei, essas planícies são áreas com altitudes de até 200 metros. E essas planícies correspondiam aí ao resto do território brasileiro, né? Um total de 41%. Esse mapa aqui, gente, de forma bem rápida, eu quero que vocês, né, analisem sobre como que era a questão da classificação do relevo lá na década de 1940, né? Feita por Haroldo de Azevedo. A gente pode ver aí, vocês podem estar observando aí, que é dividido em 4 grandes áreas, né? Que é o Planalto das Guianas, Planalto Amazônica, Planalto Central, Planalto Meridional, Planície do Pampa, Planície do Pantanal, Planalto Atlântico e planície, costeira. Então essas eram as formas que se dividia o relevo do Brasil durante aí uma boa parte, né, do século XX, né, que durou mais ou menos até 1940, que foi quando esse Haroldo de Azevedo fez, até 1970, quando foi uma próxima classificação do relevo, que é a que a gente vai ver em seguida agora. Como eu falei então, né, que a próxima classificação do relevo, depois daquela de 1940, foi feita então na década de 70, né, no ano de 1970. Foi feita por um geógrafo chamado Aziz Absaber. Embora esse nome difícil aí, né, ele era um geógrafo brasileiro. Ele publicou essa nova classificação do relevo, que possui uma maior aproximação com os pressupostos da própria geomorfologia. E essa classificação dividia o relevo a partir da sua formação e das suas características, que a gente viu, né, que eu falei para vocês aqui no início da aula, do quanto é importante observar a questão da formação do relevo, de onde que ele se formou, qual que é a base geológica que esse relevo se formou. A partir disso, né, pode-se fazer uma classificação mais detalhada do relevo, para saber se é uma planície, um planalto, uma depressão, uma montanha, enfim. Para então, né, o Absaber, o país, o Brasil, ele se dividia em 10 compartimentos, sendo esses compartimentos 7 planaltos e apenas 3 planícies. No próximo slide aqui agora eu vou mostrar para vocês a questão de como que ficou o mapa da classificação do relevo brasileiro. Bom, e foi assim então que ficou a questão da classificação do relevo do Brasil a partir do ano de 1970, onde teve algumas mudanças aí, né, em relação
a questão de delimitar, né, um relevo, onde que se começava o relevo e onde terminava o relevo no território brasileiro. Diferente, né, a gente pode ver se sobrepor o mapa do primeiro, da primeira classificação para esse, a gente já vê uma diferença já, mesmo colocando um do lado do outro, a gente já consegue perceber essa diferença. Isso foi possível, como eu disse, principalmente por causa dos avanços tecnológicos, por causa das novas tecnologias que eram possíveis fazer essa questão de classificar o relevo de forma mais precisa, como de fato ele é, né? Essa classificação aqui agora que eu vou mostrar pra vocês, ela é atualmente a que a gente usa. Mas ela foi feita lá no ano de 1995, ou seja, a gente está em 2020, ela já tem 25 anos que ela foi feita, né? E ela foi proposta por um geógrafo também, chamado Jurandir Ross. Esse cara, né, esse geógrafo, Jurandir, ele usou como base para classificar, para fazer essa nova classificação do relevo lá na década de 90, principalmente as obras do próprio Aziz Absaber, aquele cara que tinha feito a classificação já lá no ano de 1970, né? E para fazer essa nova classificação, que é, como eu acabei de dizer, a classificação que a gente usa até hoje, né, aqui no Brasil, ele classificou o relevo brasileiro, então, dividido em 28 unidades. Eu vou apresentar para vocês aqui agora quais são essas unidades que ele classificou. Essa atual classificação, então, do relevo brasileiro, né, como a gente acabou de ver, ela classifica o relevo brasileiro da seguinte forma: dividida em planaltos, planícies, e pela primeira vez em uma classificação sobre o relevo do Brasil, aparecem as depressões. Para então esse Jurandir Ross, né, que foi quem fez essa última classificação do relevo brasileiro, né, a mais aceita, o Brasil então é dividido em planaltos. Planaltos a gente sabe então que são essas áreas de média e alta altitude com superfícies um pouco mais irregulares, né, e predomínio de processo de erosão. De acordo com, então, a classificação do Jurandir Ross, essas áreas de planalto no Brasil constituem-se em 11 unidades de relevo. Outra, dentro dessa classificação, outra forma de relevo que aparece são as planícies, né? As planícies, normalmente, são superfícies planas e mais baixas. De baixa altitude, né? São formadas principalmente depois do acúmulo de sedimentos. Sedimentos esses principalmente vindos de origem marinha, né? E segundo essa classificação, o Brasil possui 6 áreas de planície. E aí, como eu acabei de dizer, né, em relação a essa nova forma de relevo presente no Brasil após essa classificação, foi a questão das depressões, né, que são áreas formadas a partir do processo erosivo, principalmente em áreas com bacias sedimentares, né, que são aqueles materiais menos resistentes. Devido a isso, tem uma maior propensão a formar depressões e formar esse tipo de relevo. E essa classificação, essa nova classificação de Jurandir Ross, o Brasil ele possui então cerca de 11 unidades com relevo do tipo de depressão. Esse aqui, então, é o mapa atual das unidades de relevo aqui do Brasil. Embora, se vocês observarem, esse mapa está falando que é do ano de 1990. É do ano de 1990, mas anteriormente eu falei que era do ano de 1995, porque esse estudo, essa classificação, foi terminada apenas no ano de 1995. Embora esse mapa, né, ele é de 1990, porque ele já tinha feito alguns esboços, né, enfim, trabalhado de alguma forma para definir quais eram essas questões da classificação do relevo brasileiro. Mas, de fato, esse estudo ele só foi concluído no ano de 1995, enfim, há 25 anos atrás, né. Aqui a gente vê, então, que são 28 divisões relacionadas à classificação do relevo brasileiro, divididas, então, como a gente já falou, em depressão, que é essa parte que está em verde, planícies, que são essas partes mais amarelas, né, amarelo mais clarinho, e daí tem os planaltos, né, que está representado no mapa de uma cor meio marrom, laranja, enfim. Isso aqui que eu trouxe aqui para vocês é só mais a título de curiosidade mesmo, em relação de que o território brasileiro, ele não, como eu disse anterior, né, existe 4 formas de relevo, que são as planícies, os planaltos, as depressões e as montanhas.
A gente viu, então, por essa última classificação do relevo brasileiro, que existe no Brasil planalto, planícies e depressões. Então, professora, a senhora quer dizer, então, que não existe montanhas no Brasil? Exatamente, não existe montanhas no Brasil. E por que não existe montanhas no Brasil? É simples. Vamos entender aqui agora por que não existe montanha em território brasileiro. As montanhas, né, elas são originárias de um processo chamado de dobramento moderno, certo? Um relevo, ele se forma através de dobramentos modernos. Isso lá dentro da superfície terrestre, etc. Através desses dobramentos modernos, surgem as montanhas. Um exemplo claro disso é a Cordilheira dos Andes. Ela foi formada pelo processo de um dobramento moderno, ok? Aqui no Brasil, esse tipo de fenômeno nunca aconteceu. Tipo, nas placas tectônicas do Brasil, enfim, devido principalmente ao Brasil estar localizado em uma placa tectônica maciça, né? Tipo, inteiro, o território brasileiro não tá em nenhuma divisa de placa tectônica. Então, essa questão de não existir montanhas é principalmente porque aqui a formação do relevo brasileiro não teve nenhum dobramento moderno. Aqui tem picos altos, tem alguns morros, enfim, como por exemplo esse pico da neblina, né? Pico 31 de março e o pico da bandeira. São todos picos muito, muito altos também. Só que eles não têm a estrutura geológica, eles não foram originados de um dobramento moderno. E para ser classificado como uma montanha, é necessário que seja originário, o relevo seja originário de um dobramento moderno. Por mais que ele seja alto, aqui no Brasil poderia ter um morro muito alto, sei lá, com 3.000 metros de altura. Embora não tenha, viu? Só pra vocês saberem. Poderia ter um morro aqui no Brasil, sei lá, com 3.000 metros de altura, mas ele não seria uma montanha, porque ele não foi originário de um dobramento moderno, ok?